Domingo, 5 de julho. O meu nome é Leonel. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa, o gráfico de Petrobras, as ações preferenciais que são mais líquidas, tem mais negociação, as ações da Vale, Vale 3. Vou destacar no estudo de hoje 3 papéis, que é Cogna, Sula 11 e Cosan. E depois tem alguns papéis que foram pedidos aí durante a semana. JHSF3, IRBR3 via varejo, Cielo, e vamos fechar com Usiminas. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, o índice Bovespa numa frase. O índice Bovespa está congestionado, andando de lado e não consegue romper essa faixa de preço que eu estou sinalizando aqui em cima. O índice tem dificuldade para romper isso aqui. Isso aqui em cima é uma resistência, e é uma resistência bem grande. Resistência é onde o vendedor, onde a força vendedora, ela tende a crescer, ela se torna dominante. Para nós vermos o índice Bovespa alcançar novos alvos, primeiramente tem que romper essa resistência, e o rompimento, como eu sempre saliento, tem de vir acompanhado de aumento de volume. E esse rompimento, preferencialmente feito após às 11 da manhã. Cuidado com os falsos rompimentos que ocorrem naquela primeira hora de pregão, ali entre 10 e 11 horas. Tem muito novato operando ali, eles jogam o preço lá para cima, depois o mercado volta. O operador profissional, ele entra no pregão, ele observa o pregão, ali 10, 11 horas, meio-dia, mas ele entra mesmo preferencialmente quando tem mais volume de negociação, a partir da primeira hora, depois das 11, depois na hora do almoço, ali 12 horas, 13 horas, o volume diminui um pouco, é normal isso, mas após a 1, 2, 3 da tarde, é que os profissionais começam de fato a entrar, se forem fazer alguma operação. Com relação ao índice Bovespa, nós temos um suporte imediato aqui na média móvel de 21 períodos e de 9 períodos, ali na região de 95 mil pontos, 95.400 pontos é suporte. Depois em 94.800 também é suporte. Depois temos um outro suporte aqui, ó, nessa faixa de 93.800 pontos, tá, pessoal? O rompimento é desse topo aqui, ó, 97.900, 98.000 pontos. Isso aqui tem que ser rompido. Se nós olharmos aqui para a esquerda, olhem aqui, ó, tem um topo aqui, tá, gente? Deixado ali lá no começo de março. Tem que ser rompido. Uma vez rompido esse topo, a gente pode alcançar, primeiramente, a faixa de 102 mil pontos, que é, na minha opinião, onde temos a próxima resistência, dada por esse topo aqui. E a próxima, lá na faixa dos 103.800 pontos, que é onde nós temos a base superior de um gap aqui na esquerda. Ó. Então aqui é uma outra resistência, um outro possível alvo. Eu quero compartilhar com vocês o gráfico semanal bem rapidinho, tá, pessoal? Vejam aqui, ó. O índice sobe forte aí durante 3 semanas, né? Então ele é normal essa correção neste momento aqui, ó, tá? Normal essa correção no tempo que eu falo, tá? A correção ela não precisa ser caindo. A correção pode ser no tempo com o gráfico andando de lado, certo, pessoal? Outra coisa, tem muita gente que gosta de ver figura no gráfico. Então aqui nós teríamos um mastro e aqui nós teríamos o que? A flâmula, tá? Se romper para cima é compra, certo, pessoal? Vejam que o índice Bovespa, aqui no gráfico diário, nós podemos visualizar claramente a resistência, tá? Claramente essa zona de resistência, e é isso aqui que vocês têm que ficar de olho para ver se o índice Bovespa vai romper. Vamos agora olhar o gráfico de Petrobras, Petro4, as ações preferenciais da estatal. A gente vê também aqui no gráfico semanal uma consolidação, ok? Tem que romper essa consolidação e tem que ser com aumento de volume, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário de Petrobras. No gráfico diário, Petrobras até tem um movimento interessante aqui, ó. Sobe, testa o fundo, arma um pivôzinho, sente a resistência aqui nessa faixa de preço, ó. Sente a resistência e
eu posso dizer para vocês que, na minha opinião, Petrobras tem que romper 22 com 21, tem que romper esse topinho aqui para ter como alvo novamente aquela região dos 23,07, R$ 23 dada por esse topo. Tá? Então, se romper aqui, logo ali em cima já tem uma resistência de novo. Ok? Volume baixinho, normal, volume de sexta-feira, feriado nos Estados Unidos, diminui a liquidez por aqui, né? E então, gente, o que nós precisamos ver é Petrobras. Na minha opinião, Petrobras fica muito, mas muito boa se e somente se romper esse topo aqui, ó, essa resistência, essa máxima 23,03. Aqui fica interessante, porque aí ele pode buscar 24,11, que seria o primeiro alvo, e o próximo alvo 25,98. Por quê? Que 25,98 nós temos a borda superior de um gap. Isso aqui em cima é resistência, tá? Mas para que tudo isso aconteça, antes Petrobras tem que romper isso aqui. E o rompimento com aumento de volume. E o rompimento preferencialmente, não aquele rompimento da primeira hora de pregão. Tá? Um rompimento com volume durante o pregão. Preferencialmente na parte da tarde do pregão. Essa então é a minha opinião para Petri 4, que tem um suporte onde? Vamos olhar aqui, possível suporte, ó. Médias móveis, né? 21,54, 21,50 é um suporte de curto prazo. O outro suporte nesse fundo aqui, ó, 20,73. Certo? Vale 3 agora aqui na tela, o gráfico de Vale. Também, né, gente, o gráfico aqui de Vale praticamente numa consolidação, tá? Sem uma tendência definida no curto prazo, no gráfico diário. Vejam que Vale tem uma resistência aqui, ó, nessa faixa de 56,70, que o papel tem dificuldade para romper, tocou lá durante a semana, voltou para a média, está numa região de suporte, né? Na média móvel, 55,26 é suporte, tá? Outro suporte, 54,08, 53,75, por aqui é suporte. Gente, para mim, na minha opinião, a Vale precisa romper um topo deixado lá em janeiro, antes da pandemia. Que topo é esse? Ó, esse topo aqui deixado no dia 22 de janeiro. Tá vendo aqui, ó? Esse topo aqui, essa máxima, 57,09, é o que Vale tem que romper nesse momento. É a principal resistência a ser rompida, tá? Para mim, Vale precisa romper aquilo ali, certo, pessoal? A tendência é que quando ele chegar nessa faixa de preço, tendência é bate aqui e volta, bate e cai, tá? Porque é resistência, né? Agora, quando romper, o gráfico, na minha opinião, volta a ficar interessante de novo, ok? Vamos ver agora o gráfico, os gráficos que eu destaco para vocês, tá? Cogna, que é a antiga Croton. Para quem está entrando no mercado agora, a Cogna é a antiga Crot 3, Croton, né? Uma gigante do setor de educação no Brasil. Por que eu destaco esse gráfico, né, pessoal? Olha só, o papel tem uma resistência bem grande aqui, ó, nessa faixa de preço. Tá? Já tentou romper aqui, não conseguiu. Tentou romper aqui, não conseguiu. Na semana que passou, tentou romper de novo, né? E não conseguiu, voltou. Essa faixa de preço aqui, então, eu diria que precisamente em 7,42, se romper 7,42, se romper esse topinho aqui, vamos dar um zoom aqui na tela para vocês verem melhor. Se romper esse topinho aqui, 7,42, o gráfico pode ficar interessante desde que esse rompimento aqui seja feito com aumento de volume, tá? E seja feito após as 11 horas. Aí fica bem interessante, certo, pessoal? Para quais alvos? Bom, o primeiro alvo seria um alvo bem curtinho, 7,68, que é a borda superior daquele gap ali. Ó. Olha aqui na esquerda. Ó. Temos um gap, tá? Borda superior é resistência. Se continuar subindo, pode buscar, na minha opinião, 8,36, que é esse topo aqui, ó.
ok? E se continuar subindo, pode buscar o próximo alvo 9,09. Olhem aqui na esquerda, temos uma faixa aqui, uma resistência aqui na borda superior daquele outro gap. Mas para ocorrer tudo isso, tá? O papel antes precisa romper essa faixa aqui de resistência. E com o volume aumentando. Desconfiem se o papel rompe. Deixa eu só limpar um pouco esse gráfico. Desconfiem se o papel rompe essa faixa aqui e com o volume caindo. Isso é uma divergência, certo? Sempre olhem o volume, que é o volume que confirma a tendência. Tá? Croton tem um suporte aqui imediato nessa faixa de 6,79, 6,80. Depois na média móvel de 21, 6,68. Certo? Acho que o gráfico é interessante. Tá? É claro que vocês, para fazer uma entrada nisso, vão avaliar o perfil de risco, vão avaliar se gostam desse setup. Tá? Tem muita gente que não gosta do padrão de rompimento, eu sei disso. Tem gente que gosta de operar o pivô de alta, né? Compra aqui quando rompe o topo anterior. Esse é um padrão de rompimento que eu gosto de operar sob certas condições, então por isso estou compartilhando com vocês. O outro papel que eu também compartilho com vocês é Sula 11, Sul América. Eu já coloquei esse papel aqui na semana passada e compartilho de novo com vocês. Ele iniciou um rompimento vagarosamente desses topos aqui anteriores, ó, tá? E vejam que é uma região de resistência aqui bem longa, né? Na minha opinião, esse papel tem como primeiro alvo ali 51,02. Depois, se continuar subindo, aquela faixa de 53,44, 53,63, que são esses topos aqui ó, deixados no comecinho de março. Tá? Vejam que o papel tentou romper essa faixa aqui de resistência já várias vezes e não conseguiu. Será que vai agora? Ah, pessoal, vamos ficar de olho, né? De repente lá no gráfico de 60 minutos pode ocorrer até um pullback. Vejo que aqui no gráfico de 60 ele está lateralizado, ou seja, ele está dando condições para quem não entrou ainda avalie uma entrada, né? E a entrada para quem quiser fazer, tecnicamente seria aqui no rompimento de 48,90 pelo gráfico de 60 minutos. Mas saliento que seria o ideal o papel corrigir um pouquinho mais, né? Se aproximar aqui de 47,73 na média. Se voltar a subir, com o volume aumentando no gráfico de 60 minutos, pode até valer uma entrada, certo? Eu gosto mais de olhar o gráfico diário, né? Para uma operação um pouquinho mais longa, mas esse rompimento aqui tem que ser feito com o volume aumentando aqui embaixo, tá? Se o volume não aumentar, desconfiem do rompimento. Então, compartilho com vocês Sula 11. Por favor, não entendam isso como recomendação. É somente estou apenas compartilhando com vocês, tá? Vocês vão entrar de acordo com o perfil de risco de vocês. O outro papel é COSAN, CSAN3, COSAN. COSAN divulgou uma notícia na sexta-feira à noite, vamos ver como é que o mercado encara isso, né? Tá aqui, eu salientei para vocês aqui, ó, que a COSAN ela vai simplificar, né? Ela quer simplificar a estrutura societária e prepara a listagem da Move, Raizen e da Compass, certo? Essa notícia, vamos ver como é que o mercado digere isso na segunda. No gráfico, o que a gente pode olhar aqui? Está tentando, já o time da operação melhor foi aqui, ó, nesse rompimento desses topos. A entrada ideal teria sido aqui. No entanto, o papel rompe, faz um pullback aí, normal. Se voltar a romper de novo essa faixa aqui de novo não, se voltar a romper essa máxima de 76,45, aqui até pode valer uma entrada, né? Com alvos em 78,44, depois na região de R$80, tá? Pode ser. Olhem que a melhor compra foi aqui e olhem o volume, ó, aumentando, certo? Então, gente, eu acho que também é um gráfico
quem não entrou ainda vale a pena ficar de olho. Um outro meio da gente estudar esse papel seria unindo aqui os fundos, tá? Unindo os fundos com uma linha de tendência de alta, e você coloca nos topos uma outra linha de tendência também, tá? Unindo os topos. E aí você vai ter o quê? O famoso canal de alta. Você, quando estiver na borda inferior, você compra. Quando se aproximar da borda superior, você se desfaz dos papéis. Aqui você compra, aqui você se desfaz. E assim vai, tá? Compra, se desfaz. E aí vai. Você vai ganhando cada vez que atingir a borda superior do canal. Certo, pessoal? Aqui está perto de atingir a borda superior, que seria mais ou menos aqui nessa região de 7,9 com 28, 7,9 com 79, com 4,5, por ali, né? Então, é uma outra forma, é uma outra metodologia de você fazer compras nesse papel. Como o nosso objetivo aqui é educacional, só estou mostrando para vocês que existem formas diferentes da gente avaliar um ativo, ok? Seguindo, papéis que foram pedidos durante a semana, JHSF3, setor de construção, incorporação. O papel vem numa sucessão de notícias que são positivas, né? Primeira notícia aí que foi divulgada na semana que passou, que vai ter o papel fez uma parceria com a XP para construir o campus da XP, né? o Village XP. O mercado encarou como extremamente positivo, o papel disparou. Antes disso, teve a notícia de que a empresa vai comprar um terreno ali perto, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, né? Perto onde fica o Shopping Cidade Jardim, que pertence à JHSF. O mercado também gostou. Então, gente, no final teve outra notícia. No final de semana, vamos ver aqui no site Finance News, olha aqui, ó, que a JHSF ela divulgou aí a prévia de incorporação e as vendas contratadas subiram 466%. É claro que é uma prévia, né? Os números não são auditados, mas também não deixa de ser uma notícia positiva. Então, em termos de fundamentos, o papel assim, teve notícias que são importantes. Tá? Agora, em termos de gráfico, não dá para ter compra, né, gente? Comprar agora é assumir muito risco. Tá? Então, isso acontece. Às vezes, quando a gente olha os fundamentos da empresa, a análise de fundamentos, o papel está bem positivo. Mas lembrem, a análise de fundamentos, ela não consiste só em olhar notícia, tem que olhar os múltiplos, tem que olhar os balanços, tem que ver a perspectiva da empresa no setor, tem que ver se é bem administrada. Às vezes a análise de fundamentos é positiva, mas no gráfico, que é uma análise que a gente usa basicamente para especular, análise gráfica, né? Ou análise técnica, às vezes a análise técnica me mostra que não está na hora ainda de comprar. Por quê? Porque a análise técnica ela serve para a gente especular com o papel, principalmente no curto prazo, né? Alguns dias, ou algumas semanas, ou meses. E nesse momento o preço do papel está aqui em 9,10 e a média de 9 períodos está em 7,44. A de 21 está em 6,75. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. Tá? A questão que eu me faço é onde é que eu vou colocar meu stop nesse papel, certo? O timing da operação teria sido aqui, ó, nessa faixa de preço aqui, ok? O volume aumenta, o papel sobe e o volume aumenta. Isso aqui é fantástico, tá? Mas tem que esperar uma correção do papel. Não estou dizendo que vai haver correção no papel, tá, pessoal? Pelo contrário, não tem sinal de correção à vista aqui, né? Vamos dar uma olhada no gráfico de hora em hora. Ó, o papel toca na média de 21, dispara. Toca na média de 21, dispara. Não tem sinal de correção nisso aqui, né? Só que, para gente que faz manejo de risco, um manejo adequado do risco, agora não é hora de entrar mais, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui é o gráfico semanal, né, de JH. Bem, olha só. O papel está rompendo o topo histórico, né? Vamos ver aqui. Não é topo histórico. Mas o papel está rompendo aí uma máxima que ele não rompia
já desde 2012, 2013, né? Enfim, a empresa está bombando neste momento, pelo menos em termos de notícias, né? E comprar agora, gente, é assumir um pouco de risco. Tem que esperar o preço se aproximar um pouquinho das médias. Não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que o ideal seria que ficasse andando de lado aqui por um tempo, entendeu? Certo? Não vejo como fazer trade com esse papel neste momento. Tá? Agora, se você quer comprar olhando os fundamentos, aí é um outro tipo de análise. Mas ainda assim eu daria uma olhadinha no gráfico também. Tá? Então, o papel toca agora numa região, numa resistência, né, histórica. Vamos ver se o papel chega num topo bem importante, né? Vamos ver se aquele fica andando de lado por algumas semanas para permitir algumas entradas. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião para JHSF. IRB é um outro papel que muita gente me perguntando, né? IRBR3. IRBR3 há um ano era um papel que era uma das queridinhas do mercado, né? Tá? O papel só subia, 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 subia forte. O papel teve que fazer um desdobramento, de tanto que subia, né? Em junho do ano passado, vocês terem uma ideia, há um ano, né? O papel estava lá em 97, desdobrou, porque começou a ficar o preço, um preço já fica mais alto. Isso é complicado para quem quer, para o pequeno investidor, comprar um papel aí perto do 100. A empresa desdobra, aí volta a subir de novo. Desdobra com valendo 31, volta a subir em janeiro, estava 44. Só que aí veio aquele monte de notícia negativa da empresa. E o papel hoje ficou extremamente volátil. Ele ficou um papel perigoso, tá, pessoal? Porque olha aqui, ó. Na sexta sobe 8%, mas na quinta caiu 12%. Isso aqui é muito fácil a gente tirar a gente de uma operação de swing fácil, fácil, né? Isso é muito volátil. Agora, para quem quer entrar nesse papel, para quem quer fazer uma operação nesse papel, eu sugiro colocar aqui o capital de risco, tá? Aquela quantia do capital que se você perder não vai fazer muita falta para você. Botar o dinheiro bom da gente, que a gente ganhou com suor, enfim, o nosso capital financeiro para empresas boas aqui não dá mais nesse momento. Até eu sei que RBR3 está passando aí por reformulações, enfim, talvez volte a ser um papel de novo bom, mas ele vai me mostrar que vai voltar a ser um papel bom quando a volatilidade extrema reduzir um pouco. Tá muito forte essa volatilidade. Essa é minha opinião. Tá? A volatilidade extrema é bom para quem opera principalmente no day trading. Para gente que gosta do swing já não é tão boa assim. Tá? Olha aqui, ó. Então vamos fazer uma análise técnica desse papel, já que vocês estão pedindo, muita gente pedindo. O papel sobe e o volume cai. Isso aqui é uma divergência. Tá? Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Certo? Porque tem gente vendo aqui um pivôzinho aqui, ó. Será que vai fazer isso aqui? Eu gostaria de, até pode até armar um pivôzinho aqui com alvo em 9,92, tá? Mas eu gostaria de ver esse papel fazendo um pivô de alta com mais candles, tá? Aí ficaria melhor, ok? Um pivô aqui com mais candles. Lá no gráfico diário, o papel não apresenta aqui para mim condições de compra. Caiu para baixo das médias, fez aqui um novo fundo, tem que esperar o papel repicar, testar o fundo e armar pivô, certo? Neste momento não há sinal à vista de um pivô no gráfico diário. Tá? Essa é a minha opinião para IRBR3. Nesse momento não vejo trade para swing trading. Tá? Se você quiser comprar por fundamentos, aí tem que olhar os fundamentos, tem que olhar a governança da empresa, se de fato está melhorando ou não, ok? Via varejo, um outro papel também que o pessoal gosta de tradar e bastante pedidos aí de via varejo. Via varejo, na minha opinião, gente, tem que romper esse topinho aqui, ó, que foi deixado na quinta-feira. Vejam que ele chegou na quinta-feira a romper o topo anterior, esse topo aqui. Ó. Mas que horas foi esse rompimento? Vamos olhar no gráfico de 60 minutos. Vejam que o rompimento foi lá naquele horário, né? 10, 11 horas. Aí fica complicado, né, gente? É aquele horário que eu falo que os novatos levam o preço lá para cima. Aí depois, durante o pregão, o preço desaba, tá?
Gente, esse papel aqui, ó, fez um novo fundo, sobe. Vamos ver, tá fazendo um testezinho de fundo. Vamos ver se ele arma um pivôzinho. E aí tem como resistência, o alvo é bem curto, porque a resistência é aqui nessa máxima, ó, em 16,80. 16,80, a tendência é ele chegar ali e cair. Tá? Por que ele cai? Porque ali é resistência, né? O vendedor ganha força. Tá? Nós temos deixado lá em janeiro, antes da pandemia, um topo. Ó. Via Varejo tem que romper esse topo aqui, tá, pessoal? Tem que romper essa máxima de preço ali em 16,64. Vamos ver aqui, ele chegou a romper. Né? 16,80 agora é o ponto a ser rompido. Tá? O papel tem como suporte, né? Onde? O papel está numa região do suporte, bem pertinho, né? 15,13 aqui é suporte. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Vamos ver o que a gente encontra aqui de informação. Vamos limpar um pouco esse gráfico. Remover. Aqui. Olha aqui, gente. O papel ele sobe forte. Agora está acumulando numa região de topo. Isso é bem importante. Tem que romper isso aqui. Tá? Simples assim, tá, pessoal? Tem que romper essa faixa de preço aqui em cima. Conforme eu mencionei, nessa máxima em 16,80. Tá? Esse rompimento tem de ser feito com aumento de volume. E não pode ser na primeira hora de pregão. Ok? Sobre Via Varejo era isso. Cielo. Teve uma pergunta que me foi feita aí no meu estudo aí da semana que passou. Vocês desculpem, pessoal, que às vezes eu não tenho tempo de responder as mensagens que vocês deixam para mim ali, mas eu leio todas, tá? E, aliás, eu agradeço a todos aqueles que deixam ali um comentário, um feedback, um retorno do trabalho que está sendo feito aqui, né? E então, pessoal, teve um comentário aí sobre Cielo, os fundamentos, tá? Eu realmente não gosto de usar esse canal para analisar fundamentos, porque a análise de fundamentos demora várias horas. Tudo que eu faço de análise aqui em alguns poucos minutos de um gráfico, a de fundamentos demora horas, às vezes dias, porque é muito demorado. Ainda mais eu que uso uma metodologia que é trazer a valor presente expectativas de caixa futuro. Tá? Então isso toma tempo, isso exige cálculos. Não basta só olhar as notícias. Então por isso que eu não respondi ali, eu evito fazer isso no canal, nesse canal aqui, porque esse canal é análise de gráfico, tá? Para especular mesmo no curto prazo. Olha só, aqui está o gráfico semanal de Cielo, né? Sobe, está testando fundo, tem que ver se vai armar pivô no gráfico semanal. Com alvo onde? Alvo aqui, ó. 5,72, tá? Ok? Agora, vamos olhar o gráfico diário. O gráfico diário, pessoal, vamos só limpar esse gráfico, senão fica muito poluído aqui, fica difícil de vocês acompanhar o meu raciocínio. O gráfico diário, na minha opinião, é muito simples. O papel tem que romper essa faixa de preço aqui. Ó. O papel tem que romper ali 5,09, 5,10. Tem que romper e com o volume aumentando. Tá? Se romper, pode buscar 5,36. Por quê? Porque 5,36 é a base superior de um gap. Certo? Se romper 5,36, até pode buscar de novo. Se romper 5,36, pode buscar de novo o topo 5,88. Esse topo aqui. Ó. Mas por enquanto não há sinal à vista desse rompimento. Tá? Vamos ver se o papel arma um pivôzinho aqui, com o volume aumentando. Ok? Para Cielo, a minha opinião é essa. Tá? Eu acho que a grande força desse papel virá se o Banco Central voltar a permitir as transações via WhatsApp, que a Cielo anunciou em junho, né, e depois foi suspenso para o Banco Central. Teve a notícia positiva que o CAD liberou esse tipo de operação, né, mas o Banco Central não. E quem manda é o Banco Central. E vamos agora terminar com os Minas, os em 5. Eu tive olhando os papéis das siderúrgicas. Os em 5 é o gráfico que é um pouquinho melhor. Tá? Ele fez um novo fundo, sobe, testa o fundo, arma aqui, que parece ser um pivôzinho de alta, ele tem que romper o quê?
Tem que romper 5 com 71. Tem que romper esse topinho aqui, ó. Se ele romper esse topinho, ele já encontra resistência em 7,78. Por quê? Porque tem a base superior aqui de um gap, que é a resistência. Tá? Então o papel, na minha opinião, ele fica bom mesmo, se romper ali 7,78, que aí ele pode buscar 8,12 e, quem sabe, 8,45. Por que 8,45? Porque na esquerda tem aqui a base superior de um gap. Ok? Vamos ver se o papel arma uma onda 13 aqui para cima. O volume precisa aumentar. Ok? Esse pivô aqui, essa subidinha, tem que ser feito com aumento de volume. Certo, pessoal? Os gráficos de GGBR4, vamos GGBR4, o gráfico de Gerdau, eu não vejo assim como tão bom neste momento, está acumulado, tá passando por uma acumulação e tem que romper 16,49, para mim é o topo a ser rompido. Goal 4, né? Metalúrgica, Gerdau a mesma coisa, não tem muita diferença em termos gráficos, só que esse aqui tem que romper 7,48, na minha opinião, e CSNA3 é o mais feinho, né, dos gráficos, porque ele está abaixo das médias, né? O preço está abaixo da média. Nesse momento não vejo nada a fazer com CSNA3. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Olha, uma ótima semana para todos vocês. Qualquer dúvida me escrevam. Se eu não tiver condições de responder, não levem a mal, mas eu sempre procuro responder quando é algo assim mais emergente, urgente aí para vocês. Tá? Muito obrigado e até o próximo final de semana.